Conselho de Missões da nossa convenção, a CEADEB, na Bahia. E hoje o estado da Bahia tem quase 100 missionários transculturais e mais de 300 missionários locais que fazem o trabalho nas regiões de povoados e locais distantes. Inclusive eu encontrei aqui hoje à tarde vários obreiros aqui que conhecem a região, a realidade, porque já trabalharam, já serviram, principalmente na região oeste do estado da Bahia, que é uma região difícil e carente. E quando nós nos deparamos com essas realidades missionárias, tanto transculturais como nacionais, e como bem disse a missionária Ellen Gaspar, existe missão transcultural dentro do Brasil, e que estas missões não podem ser negligenciadas. E quando nós nos deparamos com isso, nós observamos, e eu pontuo aqui, algumas questões que precisam ser analisadas. O capítulo 13 que lemos à tarde, a igreja de Antioquia já está enviando a sua primeira dupla missionária. Mas no capítulo 11, versículo 19, a igreja de Antioquia está sendo fundada. A igreja de Antioquia está sendo iniciada. E é interessante que para a igreja de Antioquia ser formada, ou para os irmãos saírem de Jerusalém, para cumprir o projeto de Deus na vida deles, Deus precisou provocar, permitir uma perseguição. Às vezes a perseguição é um instrumento de Deus para nos tirar do comodismo. Diga-se de passagem, nós seres humanos somos muito adaptáveis. A gente termina se adaptando a várias situações, inclusive a não cumprir a nossa chamada, a nossa missão. Observe que os templos estão cheios, a igreja tem crescido em muitos lugares, e isto fez com que nós, muitas das vezes, nos acomodamos. Foi o que aconteceu com a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém recebeu uma ordem: fiquem lá até. Vocês não vão ficar lá o tempo todo, recebendo, pulando, sentindo, dando glória, não. Vocês vão ficar lá esperando, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, vem a unção do Espírito Santo sobre o cenáculo. Como de costume, tinha mais de 500 matriculados, só foi 120. E o Espírito Santo não mandou aviso: fica lá, quem quiser receber tem que ficar esperando. Imagina o arrependimento de quem não foi para a aula naquele domingo. 120 estavam lá, quase, diz o texto. E a Bíblia diz que eles foram todos cheios do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. E aqui eu entendo uma coisa: é impossível fazer a obra missionária sem receber o Espírito Santo, sem estar revestido com a unção do Espírito Santo. E eles receberam esta unção. O interessante é que quando eles recebem este poder, o texto é claro: vocês vão receber e vocês vão ser minhas testemunhas. Eles fazem o quê? Ficam em Jerusalém. Poder de manhã, poder de tarde, poder de noite. A Bíblia diz que a coisa estava tão extraordinária que em um determinado momento eles oraram numa unção tão grande que os alicerces da casa tremeu. E Deus olhando do céu dizendo: mas vocês não vão sair daí? Mas vocês não vão se mover? Mas vocês não vão cumprir a missão? Mas não foi para isso que eu dei poder a vocês? Não foi para isso que eu enchi vocês de autoridade? Não foi para isso que eu dei a vocês esta unção tão extraordinária? Mas eles estavam quietos. E eu disse à tarde e repito: Deus sabe aonde tocar para a gente se mexer. Deus sabe aonde tocar para a gente querer o que não queríamos. E Deus vai lá e permite que Estevão seja apedrejado. Em virtude da morte de Estevão, acontece um rebuliço em Jerusalém.
E você observa que é algo de Deus, que os apóstolos não foram expulsos, eles ficam em Jerusalém, mas a igreja, os irmãos, têm que sair de Jerusalém. E eles saem de Jerusalém. Eles tinham conhecimento da palavra, eles sabiam quem era Deus, mas eles não estavam entendendo o projeto de Deus na vida deles. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Tem gente na igreja muito bem intencionado, conhece a palavra, ora, é uma bênção, mas está fora do projeto que Deus estabeleceu para ele. E eu vou dizer algo aqui, e anote, não esqueça. Tem horas que os ribuliços não é ação do inimigo, é intervenção divina para nos mexer, para que a gente chegue aonde Deus quer. Você está lembrado da torre? Você está lembrado quando eles se uniram para construir a torre de Babel? O que é que Deus fez? Se deixar eles, com esta união, eles vão conseguir. Mas não é isso que eu quero. Eu vou descer e vou confundir a língua. E Deus não mede força. Deus não precisa dizer assim, eu vou agir. Não. Ele chega e age. Porque Deus não precisa pedir licença para ninguém para fazer. Ele é o Senhor da igreja, o Senhor da obra. Ele é o dono das missões. E Deus simplesmente confunde a língua. Que coisa interessante. Ali começam os idiomas. Era só um idioma só. E agora eles pediam massa, subia balde. Eles pediam cimento, subia bloco. E agora? Não dá para se entender. Deus dizendo, agora vocês vão cumprir o que eu falei. Agora vocês vão se espalhar. Eu não quero vocês aqui. Tem muita gente construindo seus castelos. Tem muita gente construindo seus impérios. Tem muita gente pensando que Deus não está de olho. E Deus esta noite está dizendo para mim e para você, ou você se mexe, ou eu mexo em você. Ou você se mexe, ou eu toco em você. Ou você vai, ou eu faço você ir. A escolha é nossa. Ou eu vou numa boa, ou eu vou naturalmente. Jeová faz assim. E ele provoca uma situação. E os irmãos saem. Mas eles eram crentes. Eles saíram e não desviaram. Eles saíram e não murmuravam. Você sabia que tem gente saindo para fazer a obra, mas sai reclamando. Senhor, meu Deus, onde é que eu estou? Uma hora dessa o pastor está onde? Eu estou aqui, Senhor. Eu estou vendo a hora de morrer. Esse morro é perigoso e uma bala perdida vai me pegar, Pai amado. Ó Deus, eu posso pegar uma gripe nesse resfriado. Esse sol, eu vou pegar um câncer de pele. Não vá não, irmão, não vá não. A Bíblia diz que só serve se for voluntário e de coração. Porque eu falei à tarde e repito, Deus não está lhe pedindo favor. Deus não está pedindo favor à igreja. E Deus não está pedindo favor a mim. O preço que Ele pagou por mim é muito caro para o que Ele exige de mim. A igreja sai. E eles saem fazendo o quê? Pregando. Olha que coisa interessante. Eles pregavam, mas não pregavam da forma que Deus queria. E tem uma coisa interessante aqui que eu coloco no número 1. Quebra de paradigmas. Tem algumas coisas, pastor Saulo, pastor Wellington, demais pastores que estão aqui, que engessam a obra missionária. Algumas mentalidades que não deixam o Espírito de Deus agir. E existem pessoas que em vez de fazer, ele além de não fazer, ele ainda atrapalha quem quer fazer. Saindo de Jerusalém dizendo, já que tem perseguição, vamos pregar. Mas não é para pregar para todo mundo, só é para pregar para judeus. Aí Deus olha e diz, não é impossível um negócio desse. Está lá o tempo todo, não sai. Quando sai, ainda sai se achando, selecionando. Eu amo aquele texto de João, capítulo 4, quando o Senhor tem um diálogo com a mulher samaritana. O Senhor ali quebra um paradigma, vários na verdade. O Senhor ali rompe com os preconceitos. O Senhor sabia quem ela era, mas o Senhor quando olhou para ela, não olhou quantos maridos ela teve. O Senhor quando olhou para ela, não olhou a situação que ela estava. O Senhor olhou para ela e disse, é uma alma e eu sou o Salvador. É uma alma e eu vou alcançar. É uma alma. Mas nós pregamos que é alma, mas a gente tem as nossas seleções que às vezes são inconscientes. Uma pessoa normal não pode se envolver em missões. Missão não é para gente normal. Missão é para gente que não fica bitolado. Conhece a palavra, não prega heresia. Conhece a palavra, não faz meninice. Mas se ficar bitolado, a obra não vai. E tem gente que ele sai para fazer a obra, mas ele sai dizendo, eu faço assim
porque é assim. Presta atenção, vá para a África e faça o culto que a gente faz aqui. Os irmãos vão ficar olhando para sua cara e dorme, cai do banco. Lá, se não tiver o movimento, se não tiver o apito e se não tiver a dança, quando você olha, os irmãos estão tudo dormindo e caindo do banco. Aí o irmão diz: não, mas aqui eu vou fazer assim. Não funciona. É a mesma coisa de alguns irmãos. Chega em alguns países, missionário não pode entrar. Aí ele chega na imigração: você é o quê? Missionário. Aí a imigração diz: preso. Aí ele manda o recado: estou sofrendo por amor ao evangelho. Não, você está... Eu não posso dizer a palavra. Não posso, porque aí não dá para eu vir de longe falar algumas palavras. Eu falo essas palavras lá na igreja que eu sou pastor. Presta bem atenção, irmãos. Olha, tem gente que quer ser mais santo que Deus. Olha que coisa interessante. O Senhor chega para Samuel e diz assim: vá na casa de Jessé. Aí ele olha e diz: está certo, senhor, vou. Enche o chifre de azeite. Ok, ele sabia, ia ter unção. Lá eu escolhi alguém. Não dá o nome, vá. Ele vai. Quando ele está saindo, ele diz assim: ô Senhor, só uma dúvida que surgiu aqui. Surgiu uma dúvida agora interessante. O rei, tem rei, não tem? Tem rei. O rei continua no trono, não continua? Ok. Se ele me encontrar no caminho com esse chifre cheio de azeite, ele vai me perguntar quem eu vou ungir. Senhor, se eu disser, ele me mata. Olha que Deus podia dizer: sou eu que estou mandando, vá lá e diga que vai ungir. Não, o Senhor disse assim: ah, ok, tem esse detalhe. Pega um animalzinho. E se você encontrar Saul, diga para ele que você vai sacrificar. A unção, o segredo, você conta para Jessé. Para Saul é sacrificar. Aí tem gente que não, eu vou falar. Eu tive num país agora que missionário não pode entrar. Aí o missionário chega: quem é você? Sacoleiro. Não, e tem alguns países que não pode entrar, mas o técnico de futebol entra. Aí o irmãozinho faz o curso: quem é você? Técnico de futebol. O cara diz: da onde? Brasil. Aí o cara grita: Ronaldo, Pelé, Neymar, Kaká. E o missionário dentro dizendo: Jesus, 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 Jesus. E o diabo dizendo: entrou um técnico. E Deus dizendo: entrou um pregador do evangelho e vai fazer a obra. E quando vocês pensar, a obra está feita. Não, mas eu não concordo com isso. Não precisa se concordar. A obra não é sua e não é minha. A obra é do Senhor. E o Senhor quer que alguns paradigmas sejam quebrados. Ele chega e entra e prega o evangelho. Agora, uma outra coisa interessante nesse texto, presta atenção. Olha que coisa extraordinária. Quem foi que entrou em Antioquia? Não confunda Antioquia da Síria com Antioquia da Psídia. Existia mais de 16 Antioquia. Essa era a maior, Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria só perdia para Roma e Alexandria. Era uma mega cidade para a época. Quem quebra esse paradigma? Os irmãos de Jerusalém: não pode pregar, não pode pregar. Não pode pregar, deixa esse povo é problemático. Deixa eles, prega só para judeu. Aí tinha uns cíprios e uns sirinenses. Disseram: mas ele não é alma? Ô irmão, vocês ficam aí com essas confusões de vocês, que eu vou dar uma entradinha ali em Antioquia. Vocês ficam aí discutindo essas questões de vocês, que eu vou dar uma entradinha ali para dizer para eles que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus faz, que Jesus é Deus. Vocês ficam aí com as suas discussãozinhas, que eu vou ali. Olha que coisa interessante. Aqui tem duas coisas para a gente pensar. Primeiro, ou a gente faz missão, ou a gente se enrola com coisa pequena. A gente fica discutindo. Essa semana eu vi um irmão dizendo: Adão tinha umbigo. Eu olhei para a cara dele e digo: tu não tinha outra coisa não, irmão, para estudar na Bíblia não? Tem gente na Bíblia que... E agora vou dar uma palavra. O que eu vou falar, o que eu estou falando aqui, não é novidade para ninguém. Porque o pastor da igreja é missionário. Os campos da onde vocês vieram, os pastores são missionários. Eu só estou relembrando. Presta atenção, agora está surgindo uma nova modalidade. Uns meninos que estudou teologia agora já está querendo inventar a roda. Em vez de pregar a palavra de forma simples, estão querendo inventar um bocado de coisa. Essa semana eu vi um dizendo que a rua não era de ouro, que João estava velho e o clarão, e ele foi estudar que o clarão quando bate na retina fica não sei o quê. Eu digo: não é melhor dizer? Aí uma irmã disse: eu vou dar uma queixa no Procon. Eu aceitei Jesus para andar em rua de ouro. E o diabo às vezes olhando para a nossa cara
dizendo, para lá, em vez deles pregar, eles estão com umas historinhas. Hoje o maior inimigo da igreja, houve um tempo que era a filosofia, e agora é os teólogos, pseudos teólogos. E aqui eu não estou fazendo apologia contra a teologia, você precisa estudar, eu estudo, eu incentivo o estudo, precisa conhecer a Bíblia, mas agora tem um bocado de gente que vai estudar e já vai predisposto a deturpar o texto. Eu vi agora um explicando que Satanás, o Lúcifer, não estava no céu, que você pode cair de bicicleta, mas não precisa cair do céu. Esse pessoal está aprendendo o que? Está estudando. Sabe o que é isso? Está preso, está cheio de ideia. Vai para o campo missionário para tu ver se essas ideias não desaparecem tudo. É paixão, é alma, é Deus, é vida, é reino. Eles vão, mas tem um detalhe aqui, vai doer. Mas eu falo com jeitinho que você só sente a pancada depois do culto. Pode ficar tranquilo. E eu vou dar um detalhe aqui, se a palavra tocar em você, não feche a cara que todo mundo vai perceber que é com você. Disfarça, levanta a mão, dá glória, dá aleluia, ninguém vai saber que é com você. Há uma síndrome de posição, há uma síndrome de consagração, há uma síndrome de credencial. Ninguém me vê, ninguém me valoriza. Eu lhe pergunto, quem foi que consagrou esse menino aqui? Qual é o nome deles? Não tem. Que consagração era deles? Não tem. Qual era a credencial deles? Não tinha. Só que o texto embaixo diz, mas a mão do Senhor era com eles. Mas a mão do Senhor era com eles. Mas a mão do Senhor